Sabe a diferença entre uma alocação estrutural e uma alocação tática? Nas nossas alocações e nas nossas carteiras, é muito importante saber essa diferença entre o que é estrutural da carteira do cliente e o que é o tático da carteira do cliente. Quando você tem uma conversa com um assessor de investimentos ou com o time de alocação, sempre vai aparecer uma dessas duas palavras, ou desses dois conceitos sobre alocação. E por que é importante saber essa diferença? Quando a gente monta o portfólio de um cliente, sempre é baseado no perfil do investidor. Então, se você tem um perfil conservador, moderado, agressivo, como a sua carteira ela tem que ter um pouco mais de risco ou menos risco, dependendo do seu perfil, qual é o tipo de liquidez, qual é o prazo que a sua carteira pode ter, Então, que a gente fala de duration, Então, qual é o vencimento máximo que essa carteira pode chegar. Só que dentro de tudo isso, o principal que nós estamos montando é a alocação estrutural da sua carteira. Então, comprando um título público para um vencimento de 2030, um vencimento de 8 anos, 6 anos em alguns casos, comprando alguns CDBs para vencimentos de 1, 2, 3 anos para outros casos, ações que vão ficar para longo prazo dentro da carteira, fundos multimercados. Tudo isso seria o estrutural da sua carteira. Estamos procurando ali uma rentabilidade próximo do CDI ou uma rentabilidade que bata a inflação nesse período e ganhe um juros real dessa carteira em cima dessa inflação. Tudo isso é montado e pensado de uma forma para que você tenha um acompanhamento da carteira de forma estrutural. Só que se eu montei uma carteira, nós montamos uma carteira para um cliente, que ele tem um perfil conservador, e ele foi lá num período onde a Selic estava próxima de 10%. O mercado muda. Nós temos uma alteração de mercado ao longo do tempo e nós temos oportunidades de mercado. E essas oportunidades de mercado são buscadas através das operações táticas. O tático ele existe exatamente para que a gente consiga alcançar novas taxas, alcançar uma possibilidade de um crescimento em ações, e tudo isso é pensado para cada perfil de investidor. Hoje, se a gente for fazer uma alocação de um cliente, um pedaço dessa carteira, dá um exemplo aqui para vocês. Nós temos algumas bandas de trabalho para isso. Um cliente que ele poderia ter uma alocação, em exemplo, de 15% em renda variável, ele vai ter um estrutural de 15% de renda variável, mas ele pode ter um tático de 5%. Um tático que pega um potencial de uma ação ou às vezes uma proteção. Pode ser um momento onde esse cliente está todo exposto em ações, ele tem 15% e eu vou ter uma queda de mercado, eu tenho uma previsibilidade ali de ter uma queda da bolsa. Por que não fazer uma proteção com esse 5% da carteira do cliente? O mesmo pode acontecer em renda fixa. Quando a gente faz uma alocação num título de inflação, por exemplo, na parcela de inflação da carteira, eu tenho até 25% de inflação na carteira desse cliente. Mas será que não valeria eu comprar 20% de forma estrutural, levando o IPCA mais 5,5, algo do tipo, comprando títulos públicos, alguns créditos privados? E esses 5% a mais, eu estou procurando um tático. Procurando uma forma de que eu alcance ali um potencial de fechamento de curva, quando é o momento para isso. Um bom exemplo de um tático de dentro das carteiras é o swap. O swap, ele é uma estrutura que pode ser criada para a parcela pós-fixada da carteira, então o cliente está lá com 120 do CDI para vencer daqui a 4 anos. Só que nesse período a curva de juros teve uma volatilidade muito grande, Ela teve uma abertura muito grande no período, e se eu transformasse esse pós-fixado num pré, seria um pré de 14%, 15%, contra, naquele momento, pode ser uma Selic de 11%. Será que não valeria montar isso para a carteira do cliente? E o que o cliente ganha? Ele ganha, nesse período, com esse tático, uma taxa de 14%, 15%. E quando essa curva fechar, ele tem a possibilidade de ainda sair com ágio, desmontar essa operação, num período de curto tempo. O tático, ele não vai ficar na carteira do cliente durante os 5, 10 anos. Ele vai pegar uma janela de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo de qual foi a estratégia montada para esse tático. É importante que isso sempre respeite qual é o seu perfil de investidor. Por isso, converse com o seu assessor de investimentos, entenda como que está montada a sua carteira hoje entre estrutural e tático.